Ok, vamos lá. Começamos. Oi, estamos aqui, alguns minutinhos atrasados, mas deu tudo certo. A gente estava testando, na verdade, né, Thompson? E boa noite para Exato. todo mundo. Boa noite, você que está Boa noite, aí, galera. né? É um prazer ter você, de ter cruzado no teu caminho, né? De ter laçado o Thompson para o mentoring. E é gostoso acompanhar a tua trajetória. Acho que é um dos grandes motivos de você estar aqui agora. É contar, é aquilo que eu te falei, eu sempre me emociono, né? Porque é uma história maravilhosa. Eu sou louca pela tua mãe e eu queria que fosse assim uma conversa bem tranquila, né? Conta para nós, vamos começar lá da infância, vai, que eu acho que é bacana a gente fazer uma retomada ali. Como que foi o comecinho na escola? Você era muito sapeca, dava trabalho, era mais assim aplicadinho? Como que era isso? As pessoas, assim, em geral, acham que eu fui sempre um menino calmo, estudioso, mas no início, não. Que eu era uma criança que dava muito trabalho para meus pais, sério. Eu bagunçava muito, eu já cheguei a fazer muitas travessuras com meus familiares, assim. Brincava muito. Com o tempo, minha mãe foi educando no caminho certo, né? Foram mostrando o caminho que eu deveria seguir, né? Para que eu tivesse a trajetória que eu tenho traçado até hoje. E foi aí que eu comecei a tomar consciência das coisas, né? Comecei a entender o que eu tinha que fazer. Comecei a criar gosto pelos estudos, comecei a querer ler infinitamente, ler sem parar, para conseguir, para ter conhecimento cada vez mais. E essa sede de conhecimento, essa busca incansável por querer conhecer cada vez mais esse mundo cheio de questionamentos, né, foi uma das coisas que me moveu, né, ao longo da minha infância. Eu era uma criança muito curiosa, sempre fui, ainda sou hoje, queria sempre saber as respostas dos problemas, né, dos questionamentos desse nosso mundo. E eu perguntava muitas coisas. Pena que eles, por eles não terem, né, um passado assim de educação como eu tenho hoje, eles não podiam responder tão satisfatoriamente a essas minhas perguntas, né? Mas eu consegui achar essas perguntas, a resposta dessas perguntas na escola, né, com os professores, até mesmo começando pelos meus professores de base lá do meu primeiro colégio, que foi a Escola Freiné, lá de Natal, onde eu passei quase 10 anos lá estudando, então eu passei todo o meu ensino fundamental lá e consegui aprender os valores morais e os valores éticos que hoje definem quem eu sou a partir dessa educação que eu tive lá nesse primeiro colégio, foi o Colégio Freiné. Assim, minha infância, então, tem essa ideia que eu te falei desse jogo de sempre procurar conhecer mais as coisas, né? Essa curiosidade intensa. Mas eu também tenho que falar que eu tive certas privações na minha infância, né? Meus pais, eles não tinham condições financeiras tão boas. Eu morava numa comunidade muito complicada, né? Muito conhecida na minha cidade, pelo alto índice de criminalidade, pela violência, pelo tráfico de drogas. E devido a essa realidade, eu não tinha essa liberdade para andar pela comunidade, para fazer amigos, né? Então, meus pais, desde quando eu era pequeno, eles meio que faziam com que eu ficasse a maior parte do meu tempo em casa, estudando, lendo, ao invés de interagir com as pessoas da comunidade. Então, essa foi uma das privações que eu tive na minha infância, não tive com as pessoas da mesma idade que eu. A comunicação que eu tinha, os laços assim mais fortes que eu construía, eram mesmo com meus amigos da escola, né? Porque meus pais tinham muito medo de que eu é, acabasse encontrando mais influências e, sei lá, me tornasse um jovem perdido, né? Então, por isso que eles me guardaram do mal.
Não, teus Entre pais, outras privações. eu acho que teus pais, eles, acho que independente do grau de instrução, acho que o que vale não é o quanto você foi na escola, mas sim o que você Uhum. desenvolve de consciência, né? Eu acho que é o ponto mais importante e eu vejo assim na tua família exatamente isso, né? Essa visão de, de construção de família, né? De pensar na família e cuidar dela plenamente. Eu li muito sobre tua mãe, em questão de fé também, né? Ela é muito, Ela é né? muito Ela é religiosa. muito centrada e admiro, né? Realmente admiro, já te falei isso até várias vezes. Então, dona Rosângela, beijo para a senhora, sou fã número um. Está valendo a pena todo o esforço que a senhora teve de tantas privações, de tantas coisas, né, Thompson? Eu acho que tanto você como. Se você tem dois irmãos, eu não lembro se era uma irmã, os dois irmãos, Dois não? irmãos. É o mais velho e o mais novo. Então, assim, acho que está valendo muito todo o sacrifício de ver os filhos, né, caminhando aí e trazendo muita alegria. Mas então, vamos falar mais de você, que assim teve muita procura. Eu comentei sobre você e aí teve muitos likes, aí tem muita gente vendo. Para quem não conhece muito a tua história, né, você, 2015, você acabou passando ali no primeiro lugar da Escola Técnica Federal com 15 anos, na técnica do Rio Grande do Escola. Norte, ali, Sim, a escola é o IFRN, né? O Instituto Federal do Rio isso. Grande do Norte. Você foi o primeiro lá para medicina. Na verdade não foi para medicina. Foi assim, essa foi uma das minhas primeiras conquistas, né? Eu Uhum. tinha no ano anterior da minha aprovação, eu tinha feito o mesmo vestibular e bati na trave. Das 18 vagas, eu fiquei na posição 21ª. Então, por 3 vagas eu não consegui entrar. E esse foi um dos únicos cursos desse ano que não teve nenhum suplente. Então, Mas quem que te deu a base nesse lugar aí para você sair? É só para a gente entender, até mesmo porque a gente tem pais, mães assistindo, outros sim. jovens, bem jovens, né? Que estão na escola normal, vamos dizer assim, e não sabem se vão para a escola técnica ou não. Como foi essa? Alguém te estimulou a você ir para a escola técnica ou você já procurou isso? Como foi? Sim. Essa é uma pergunta muito interessante, assim, porque a resposta dessa pergunta revela um laço que eu tenho muito forte com o meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho ele estudava nessa época na Escola Federal, IFRN, ele fazia um curso de informática e naquela época tipo, eu queria seguir os passos do meu irmão, em tudo que ele fazia eu queria imitá-los. Então, quando eu via que ele estava tendo educação de qualidade naquela rede de ensino, né, na rede de ensino federal, foi quando eu despertei aquela paixão e pensei, olha, eu quero seguir os passos do meu irmão, eu quero também passar nesse concurso e estudar lá, entendeu? E estudar, essa escola, esse vestibular que eu fiz é um vestibular de nível técnico integrado ao ensino médio, então não é de nível superior. Eu iria fazer meu ensino médio lá, junto com o técnico nessa instituição. E o curso não era para medicina, era para multimídia, né? Que é Nossa, e eles. um dos ramos de tecnologia. Uhum. E aí, já que eu era muito influenciado pelo meu irmão, ele fazia informática, então eu acabei escolhendo um curso parecido com o que ele tinha escolhido. Foi aí que eu tentei no meu 9º ano, fiz a prova, mas como eu te falei, né, eu bati na trave, não consegui passar. E essa foi minha primeira, assim, tipo, derrota, né, assim, entre aspas, porque eu tinha esforçado muito, passado o ano inteiro estudando para isso e acabou não dando certo. E qual foi a E sensação aí, nessa hora, assim, tua, de, tipo, é uma coisa que você queria muito e deu errado, né? Não funcionou. O sim, sim. que você pensou na hora? Eu vou desistir, ou vou tentar novamente? Alguém te deu apoio nessa hora? Na hora, assim, eu fiquei muito triste, porque eu vi que muitos amigos meus tinham passado e que
não tinha passado, então eu não estaria ali dentro da instituição com eles, né? Então seria, tipo, o começo, de certa forma, o início da separação entre eu e alguns amigos, porque eu não estaria estudando junto com eles e tal. Mas eu conversei com meus pais eles meio que me consolaram, assim, quando eu não passei, né? E falaram que eu deveria levantar a cabeça e olhar para frente para o próximo ano que viria, para que eu deveria estudar, deveria correr atrás, mais do que eu tinha corrido no ano que tinha se passado, que não deu certo. E além do apoio dos meus professores, que foram fundamentais. Inclusive, minha professora, eu faço questão de falar o nome dela, professora Ana Lúcia, né, que é minha grande professora de matemática. Eu até anotei o nome dela, ia perguntar. Esses professores de Certo. matemática surgem, são mágicos, acho o Sim. máximo. Pois é. Eu tenho um também que marcou minha vida, professor. Ai, José Carlos. É saudoso lembrar de pessoas que marcam a vida da gente, Verdade. né? E ela foi uma das minhas grandes incentivadoras, né, para que eu continuasse tendo forças para tentar nesse outro ano novamente vestibular. Ao longo do ano eu fui estudando, fui me esforçando, fazendo exercícios, lista de exercícios, e aí acabei fazendo vestibular. E aí, incrivelmente, vou ver a lista, né, de aprovação, e eu estava lá aprovado em primeiro lugar, não só do meu curso, como primeiro lugar geral do IFRN. Eu fiquei muito surpreso. Sinceramente, eu não esperava um resultado tão bom, tão grande como esse, né? Sério, eu ficaria já contente simplesmente em apenas passar no meu curso, né? Aí quando eu vou ver, aí tinha um resultado enorme como esse. Sério, eu fiquei muito surpreso, não esperava. E aí tem uma felicidade muito grande, bateu uma sensação de dever cumprido, né? De orgulho de mim mesmo por eu não ter existido quando no ano anterior eu tinha batido na trave, não tinha conseguido atingir a meta. E aí eu agradeci todas as pessoas que me apoiaram nessa nova conquista, né, que todos os meus professores do colégio, meus pais, meus irmãos, meus amigos, que me incentivaram a atingir essa meta, né? Às vezes nós olhamos onde nós estamos e não olhamos para onde nós podemos chegar, né? Onde nós podemos ir. A gente acaba se limitando porque estamos sempre olhando o tempo presente. E bacana que você conseguiu mudar essa chavinha aí, né? Mudar na hora certa. E o que aconteceu? Você falou para mim que você passou a ser bolsista do Farias Brito, você mudou de cidade, porque na verdade você me cobrou hoje, Angelita, eu sou de Natal, eu não sou. Você conta para mim como foi esse pedaço aí da tua Verdade. vida? Então, assim que saiu o resultado do IFRN, poucos dias depois, né? Não, inicialmente chamou muita atenção na mídia local, porque eu era uma criança que vinha de uma família humilde, que morava numa comunidade que é discriminada na minha cidade, né, pelo seu alto índice de violência. E aí, os repórteres de Natal, eles acabaram entrando em contato comigo para fazer uma matéria para inspirar os outros jovens, né, a, a se esforçarem também para atingir seus objetivos e seus sonhos. E aí, acabou que o que é apenas uma nível, eu acabei viajando, né, tive minha primeira viagem de avião para São Paulo, lá eu fiz uma reportagem, fiz uma entrevista a nível nacional no programa da Ana Hickman. Depois teve outras entrevistas de outros estados e chegou até a ter uma entrevista internacional. Veio um repórter da Dinamarca Uau! fazer uma reportagem comigo, gravar a comunidade. E acabou que, através dessas reportagens, o diretor do meu colégio atual, Farias Brito, ficou a par da minha situação, da minha história de superação. E aí ele se comoveu e ele disse, olha, esse garoto tem que estar aqui dentro do Farias Brito. Ele. E aí
ele pediu para um coordenador do colégio vir até minha casa explicar como era o Farias Brito, toda a estrutura que eles oferecem, né? Como E que é o nome dele mesmo? o professor Ayrton. Professor Professor Ayrton. Ayrton, precisamos de mais Professor Ayrton. professores igual a você nas escolas particulares. Se cada escola abrir bolsa para três pessoas, três alunos, esse país estaria voando. Claro que nós queremos escolas públicas de qualidade, né? Pensando nisso, Sim, mas verdade. se as escolas particulares abrissem mais nesse espaço, dando oportunidade, seria fenomenal. Parabéns. Parabéns mesmo. É muito Diga conhecido lá, vamos aqui lá. como mestre. Então, se você falar em mestre, todo mundo sabe quem é o professor Ayrton. E Bacana. aí ele acabou entrando, ele foi na minha casa, falou com meus pais, explicou toda a estrutura do Farias Brito, o apoio, né, como é que é o sistema de ensino. Eu não tinha, eu tinha feito minha já, mas as aulas não tinham como porque atrasadas. Eu pensei, olha, não custa nada, colégio, e se eu gostar, e eu acabei indo. Aí passei uns 2 Fortaleza, vim para uma turma que eles desde o primeiro ano do ensino médio já tem turma que prepara para esses vestibulares, que são e difícil. O nível da turma, o nível que eu não tinha conhecido lá eu vim de uma escola que tinha uma preocupação mais intensa com a questão humana do aluno. E aqui no Farias o ritmo de ensino assim, um ritmo mais voltado para formação acadêmica mesmo, né? Uma preparação mais intensa para os vestibulares. Então eu tinha que me adaptar esses 2 meses iniciais, né? Eu fiz vários amigos aqui ao longo desse tempinho que me ajudaram a achar o meu lugar, a encontrar o meu lugar aqui no colégio. E depois desse tempo eu pensei, olha, acho que aqui realmente é o meu lugar. Aqui tem uma estrutura muito boa para eu realizar os meus sonhos. Tem professores muito qualificados. Não que a rede pública de ensino lá do Instituto Federal não tivesse, né? Mas eu vi um diferencial ao nível, né? Como eu falei, aqui o nível era mais pesado. Então, eu pensei, olha, eu vou ficar aqui porque eu vou me acomodar. Uma das coisas que eu mais pensei na hora de decidir se eu iria ficar ou voltar. Eu pensei, vou ficar em um lugar fora da minha zona de conforto. Porque somente fora da minha zona de conforto é que eu posso crescer. Isso que eu acabei ficando aqui. Porque lá em Natal eu ia ter minha família, eu ia ter o, o abrigo, né, na casa dos meus pais, até aquele aconchego, que era muito confortável para mim, mas desde pequeno, pelo exemplo da minha mãe, eu sabia que se eu quisesse crescer, se eu quisesse chegar a lugares mais altos, eu deveria desde cedo começar a voar. E esse seria o primeiro passo do meu voo, né? Que aqui seria o meu lugar. Que lindo, muito bacana ouvir isso. E o que aconteceu esse pulo aí para Yale, que você está aí orgulhosamente com essa camiseta aí colocada? Como Verdade. que foi isso? Como que você descobriu essa brechinha aí, tipo, opa, aqui eu me encontro? Ao longo desse tempo, como eu te falei, né, eu a turma aqui do Farias, né, que eu tinha certeza que aqui nunca eu iria me acomodar. E aí, eu acabei também descobrindo ao longo desse tempo que por mais que eu estivesse nessa turma, o meu grande sonho era estudar no exterior, trabalhar na pesquisa científica no exterior. Foi quando eu comecei a também ter contato com outros alunos que tinham esse mesmo sonho, né, que compartilhavam desse mesmo sonho, que era um sonho para mim antes,
um sonho impossível. Eu nunca imaginaria que eu poderia tentar estudar numa faculdade boa, como Harvard, MIT. E quando eu vim para cá, para Farias Brito, eu vi que essa distância, né, entre eu e esse sonho não era tão grande como eu achava que era antes, né? Não é uma coisa impossível, é uma coisa que a gente tem que, lógico, tem que estar determinado para atingir um sonho como esse. E por ter contato com pessoas com mentes brilhantes daqui do Farias Brito, eu acabei ficando decidido a aplicar, né, a realizar todo esse processo para estudar no exterior. E, e aí, acabou que... Tá me vendo? Não, acho que você tocou na tela. Você já volta aí. Voltei? Não? Voltei? Voltou. Pronto, Agora continuando. E aí, no ano passado, um dos meus amigos, na verdade dois, eles tinham se inscrito para o Yale Young Global Scholars, que é o programa de verão que eu acabei de voltar dele, né? Um dos meus amigos ia e para uma cruzou área... com a Mari lá, né? Você cruzou com a Foi. Mariana. Fiquei lá torcendo. E aí, uma das pessoas era a Daiane Rolim, que agora ela é uma das brasileiras aprovadas para o MIT. E o outro era o Luiz Acabei de Fernando. passar uma mensagem para ela. Falei, ai, estava no aeroporto Sério? se despedindo, tá? Foi. Aquele Abraço, momento de falar Daiane. tchau. É, Boa viagem. ela tá indo. E aí, o outro era um amigo meu, o Luiz Fernando. Não é o Luiz Fernando O Borges. da outra live, é outro amigo meu. E eles tinham ido para esse programa de verão. Voltaram, eu via o entusiasmo nos olhos deles, né? Via que eles conheceram uma realidade totalmente diferente da realidade que eles estavam dispostos a correr todos os riscos, a superar todos os obstáculos em prol de chegar até lá. Até antes essas faculdades eram impossíveis, né? E aí eu comecei a pesquisar mais, comecei a ver que realmente a coisa era boa, a coisa valia a pena. E aí, no ano, eu fiz todo o processo de application para o programa de verão, que foi um processo bem exaustivo, na verdade, porque eu tinha que fazer muitas essays, né, muitas redações, falando quem eu era, falando gosto pelos estudos, sobre um pouco sobre minha história de vida, o meu background. Também precisei pegar algumas cartas de recomendação com meus professores e coordenadores aqui do colégio, e muitos documentos que eu tive que reunir, e todo o processo foi feito em inglês, né? Então eu precisava estar treinando cada vez mais a minha língua, né? Para que eu chegasse lá, se caso fosse aprovado, e fui aprovado, né? Caso fosse aprovado, eu precisava chegar lá com a língua no ponto já para exercitar, entendeu? E aí submeti o application, né? E chegou um tempo depois a notícia que eu tinha sido aprovado com bolsa integral, só não tinha as passagens para o lugar onde seria o programa. Então, quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito, muito, mas muito feliz. Comecei a pensar, caramba, essa daqui, sei lá, se eu passei nisso daqui, se eu vou conhecer Yale, que é um dos meus grandes sonhos, então eu posso agora, não existe nada que é impossível para mim, basta acreditar no meu potencial, com certeza eu vou realizar o que eu sonhar, entendeu? Foi assim que comecei a ficar entusiasmado com o futuro, a pensar como é que seria, né, as coisas vindouras na minha vida. E me diga como que foi o impacto, né? Porque assim, é diferente, né? Não tem como não falar que é diferente. Como foi o Sim, teu sim. impacto de chegar lá, de, primeiro, perceber jovens com a mesma energia, com a mesma vontade de aprender, quer dizer, você se reconheceu, opa, achei aqui o lugar que eu tô. E como que foi o impacto dos professores, como eles recebem, o que você traz para nós disso?
tinha crânio, então só tinha aqueles jovens ali focados naquela área. Também gostava, né, a área das ciências biológicas. Intensa, né, tipo, o tempo todo, durante gestas, e acabava deixando muito entusiasmado com aquilo dali. Pessoas de mundo, vários continentes, várias culturas, que sotaques também, né? A gente, na hora de falar em inglês, tinha um africano, tinha aquele latino, tinha um asiático, aliás, tinha muitos asiáticos, não era só um, não. e aí, isso era muito incrível, né? Ter essa sensação de conhecer pessoas de várias partes do mundo concentradas num só lugar. Era uma sensação muito incrível. E o curso em si também, como eu falei, foi muito intenso. Eu aprendi muita coisa. Eu perdi também o medo de falar em inglês, porque não tinha essa prática de conversar em inglês com amigos, com pessoas. Lá não, lá eu tinha que viver o inglês, né? Em tudo. Para pedir alguma coisa numa lanchonete, num restaurante, eu tinha que falar em inglês. Essa experiência foi importante para eu perder esse medo dali, para interagir, para conhecer, né, essas pessoas aí, as suas realidades. Uma delas foi realmente, Angelita, assim, uma experiência apaixonante. Tô morrendo de saudade da galera de lá. Ah, que bom, essa é a parte boa, é aquilo que eu chamo de homesick reverso. Sim. Quando você está lá, você sente saudade de casa, e quando você volta, você fala, poxa, Foi foi desse jeito. bom. Mas você está voltando, né? Agora vem a outra parte, né? Que é a parte que você tem agora para contar para a gente. Você está com 18 anos, você acabou de completar Acabei de 18. completar, dia 2. E a boa notícia é que você está indo embora, mas ai, né? Você está indo. Caiu uma lágrima aqui, mas lá no fundo tem aquela sensação de entusiasmo também, né? Porque é um novo capítulo da minha história que eu tô traçando agora. É um novo desafio e eu sou movido a desafios, então com certeza essa experiência vai valer a pena. Porque somos nós que fazemos as nossas experiências valerem a pena, na verdade. Verdade. Mas nós não contamos o que você vai fazer. Eu não falei para ninguém, só falei que você Sim, ia para o sim. Canadá. Mas não falei Ah, com quem não te conhece, quer saber o que você fez, você voltou, foi simultâneo, você fez as duas coisas ao mesmo tempo. foi. Como foi Foi contar? simultâneo. Esse processo que eu estou indo agora é um intercâmbio com duração de 2 anos pela rede UWC, em inglês para United World College, Colégios do Mundo Unido. É uma rede de, acho que cerca de 20 colégios, não necessariamente esse número, mas cerca de 20 colégios espalhados pelo... que tem o objetivo de unir pessoas, culturas, etnias, através da educação, de uma das, que é um movimento que me fascina bastante. Não é porque eu fui aprovado que eu admiro o movimento da WC, mas sim pelos seus ideais mesmos. Eu acho que é um movimento muito lindo. Eu tinha feito inscrição ano passado, fiz as 3 fases, né, passei pelas 3 fases do processo, uma fase de provas presenciais, de entrevista, que é uma fase de convívio, que é uma fase em que os finalistas eles ficavam num lugar escolhido pela organização para passar um final de semana juntos, os avaliar melhor e a partir disso selecionar aqueles que seriam os bolsistas do ano. Né? E aí também foi uma experiência muito, muito bacana. Estou morrendo de saudade também da galera que eu conheci lá, a Amanda, a Luísa, o Jonas, o Humberto, não só os bolsistas desse ano, como também aqueles que não conseguiram a bolsa, mas que também eu tive a honra de conhecer, né? O Tiago, e vários outros. O Augusto, enfim, vários outros. E aí, acabou que eu recebi a Só um notícia que eu fui. minutinho.
Opa, certo. Agora voltou. É que sua câmera Voltou? tinha sumido. Voltou sim. Certo. E aí, meio que, não sei se foi exatamente um mês, acho que algumas semanas depois de eu receber, é, o re- de eu receber a notícia de que eu fui aprovado no programa de verão de Yale, eu recebi a outra boa notícia que eu tinha recebido, né, uma bolsa para passar esse intercâmbio no Canadá. O nome do colégio é Pearson College. Ele fica localizado na Colômbia Britânica, que é o estado, né? Mas a cidade é Victoria. É bem perto de Vancouver, na costa oeste do Canadá. Então, é dia 29, então as coisas estão bem corridas aqui para eu arrumar a minha mala, conseguir as últimas pendências aí antes da viagem. Segunda-feira agora eu tô indo para Natal, rever minha família, dar aquele abraço forte de despedida. Na verdade não é uma despedida, é um até logo, porque daqui a algum tempo eu vou vir para o Brasil de novo, vou revê-los, vou contar o que eu aprendi, né? Então eu penso dessa forma, não vai ser uma despedida, vai ser um até logo. E aí eu acabei tendo essas duas boas notícias na mesma época, né? Tipo, simultâneo. Inclusive, eu queria fazer um adendo, se você me permite. Claro. Nesse exato momento, as Só inscrições que desse eu queria mesmo. só checar, peraí só um pouquinho, eu queria checar porque você sumiu de novo a tua câmera. E só Sério? está aparecendo tua foto, eu não sei. Você está com alguma Pera, outra janela aberta? Se você tô puder não. fechar o Face, se você tiver. Agora voltou. Voltou? Pronto. Voltou. Acho que você não pode Ok. mexer a câmera, estaciona o celular. Pronto? Isso. Ok. Mas diga lá, faça o adendo. Então, o adendo é o seguinte: essa mesma rede de intercâmbio agora, que eu fui aprovado, está com as inscrições abertas nesse exato momento e se encerra até o fim desse mês. Então, se você está no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, tá interessado em passar 2 anos de sua vida numa experiência incrível num desses colégios da rede, que tem várias partes do mundo, vários países, de vários continentes, conhecer pessoas de várias nacionalidades, várias culturas, passar por essa mesma experiência que eu vou passar agora, você pode sim tentar conseguir essa bolsa, conseguir passar por isso. Basta se inscrever. O nome é UWC. Pesquisa no Google, vai aparecer rapidão. UWC Brasil. Faz inscrição, Pode jogar, que eu estou pode torcendo por jogar lá no você. Mentoring também. Joga no Mentoring, no grupo, que também consegue achar, ou no Google, né? O famoso Sim. Google. Joga lá e consegue achar. E assim, que mais? E que você espera, já com tanta, né, história para contar, tão pouca idade, 18 anos? E os planos? Você vai para lá, obviamente você vai, teu inglês vai ser um inglês maravilhoso, né? 2 anos de intercâmbio. E que você já está, assim, sonhando? Você já fez a tua listinha de universidade ou você só vai aproveitar esses 2 anos e depois pensar nisso? Eu estou tentando ir com calma, né, em relação a tudo, em relação à faculdade que eu vou escolher. Escolher não, eu vou tentar, né? Porque, enfim, é um processo complicado para a gente escolher. Mas, em relação ao curso também, eu tenho mais ou menos uma ideia de qual área eu quero seguir, mas não sei exatamente qual vai ser o curso. Eu sou um jovem apaixonado pela ciência, especialmente pela química e pela biologia. Eu quero trabalhar na área da pesquisa. Né? Esse fato de eu querer trabalhar como cientista, né, pesquisando novos fármacos para tratar doenças, pesquisando novas substâncias que ainda não foram descobertas. Isso, aqui no Brasil, é uma atividade que não é valorizada e que não tem investimento, infelizmente. Nós estamos passando por uma situação muito difícil, uma situação política, uma situação econômica muito difícil, e esse é um dos fatores que me desestimula, né, a querer ficar aqui no Brasil para fazer a minha graduação. Porque, infelizmente, não temos investimento nessa área que eu quero trabalhar. Então, ao fim da experiência lá na WC, eu termino em maio de 2019, o meu curso. Eu já pretendo, né, na verdade, no finalzinho, eu vou estar fazendo o processo de application para as universidades do exterior.
universidades americanas e também canadenses. E, se possível, também universidades britânicas, né? E aí, eu pretendo fazer no finalzinho do curso. Assim que eu terminar que eu concluir o curso na UWC, eu já vou ter o resultado se eu passei para essas universidades, e caso eu passe, eu já começo na outra metade do 2019 a, a fazer minha graduação fora. Então, sim, meu grande sonho é, assim que eu terminar a UWC, continuar por lá mesmo, continuar no exterior, aprender mais, conhecer mais desse mundo, que tem muito a ser conhecido ainda. E no futuro, depois de ter mais conhecimento, eu tenho um desejo muito forte de voltar para o Brasil para exercer, se possível, profissão aqui, né, para tentar mudar um pouco dessa realidade aqui que nós vemos no nosso país, tentar contribuir um pouco. Eu acho que se cada jovem que está indo agora para o exterior voltasse para sua pátria, aqui para o Brasil, para tentar mudar um pouco dessa bagunça, daqui a alguns anos nosso Brasil seria muito melhor que países desenvolvidos, tenho certeza. Porque o que move esses países desenvolvidos são jovens como nós, que estão saindo de sua pátria para buscar abrigo, para buscar refúgio, para buscar um lugar saudável para estudar, para trabalhar, entendeu? Então, eu acho que se cada jovem tivesse esse ideal de voltar para a sua pátria, o Brasil, daqui a algum tempo, vai ser completamente mudado. Então vamos investir juntos, né? Vamos ser agentes multiplicadores, né? Que a gente possa, se cada um de nós conseguir incentivar alguém, né, para voltar e trazer, né, isso e motivar também para continuar esse ciclo, eu acho que nós conseguimos sim, que não podemos é desistir. Sim. Agora, me diga o seguinte, você falou que você já tem planos nesses 2 anos, obviamente, eu acredito que o governo australiano não é bobo, né, o programa não, né, tem interesse, com certeza você vai acabar sendo absorvido, né, pelas universidades, canadense, perdão. E acaba te segurando, ou nas outras aplicações vai ter uma disputa aí entre as universidades, que a gente sabe que existe, né, para ver onde você vai. Tomara que assim você pode, né, receber todas as bolsas possíveis, né, que é a parte, né, ter toda a cobertura. E, assim, o que você falou, você teve uma fala muito bacana, né, que é que o jovem vá atrás dos objetivos. O que conselho você daria agora para aquele menino que está, menina, enfim, com aquele jovem que está te vendo agora e está sem perspectiva? Perspectiva exatamente pelo Brasil, pela situação financeira, por falta de apoio, inclusive na escola, em casa, né? Porque às vezes a gente não tem, a realidade pode ser muito diferente da tua. Olha só, a tua realidade não era tão bom financeira, mas a familiar era muito boa, te deu alicerce. Então, o que você falaria agora para esse jovem que está te vendo? Assim, acho que a primeira coisa a falar é que você tem que superar você mesmo. O primeiro passo é você superar a você mesmo. Quando você fizer isso, você vai acreditar no seu potencial, você vai acreditar que você pode realizar todos os sonhos que você almeja alcançar no futuro. Então, nunca deixe ninguém falar coisas ruins, falando que você não pode realizar seus sonhos, porque isso já aconteceu comigo. Já fui vítima de muito preconceito, por ser pobre, por vir de uma comunidade carente, uma comunidade discriminada. Já fui vítima de muito preconceito de pessoas que vinham para me desestimular, para falar mal de mim, da minha família, dizendo que eu, como pobre, daria para bandido. Então, não deixe as pessoas falarem, porque você que é o agente da sua mudança. É você que é capaz de realizar os seus sonhos. Basta acreditar. E como eu falei inicialmente, basta superar você. Acho que é isso o ponto. Muito bom. Vou terminar com bate-bola, igual eu fiz com o Luiz, que eu acho bem bacana para ver o que vem na tua cabeça de cara. Eu vou falar 5 palavras, não é? Tem que ser, né? Não sou jornalista, né? Mas a gente tem que ver o que vem na tua cabeça, assim. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Eu não fiz, eu estou improvisando aqui mesmo. Certo.
Ok, então vamos lá. Sonho. Ops, acho que a câmera saiu, pera. Uhum. Voltou? Voltou. Voltou? Sonho, Voltou. Uhum. meu sonho é influenciar pelo menos um jovem da minha comunidade a mudar, a ter uma realidade diferente, tão disseminada lá. Pelo menos um jovem, se apenas um jovem que estiver agora me ouvindo, esse pelo menos eu acho que é um dos meus sonhos, dos muitos sonhos que eu tenho, é que esse jovem mude a sua realidade a partir do exemplo que ele está vendo agora. Exemplo de superação, exemplo de mudança. Então já estou te convidando para ser um mentor aí de um, É, né? top. Um lá do grupo, né? Só um. É, ótimo. Educação. Educação. Educação eu acho que é a solução para todos os nossos problemas. Sério. Acho que como eu gosto de falar, é o principal instrumento de mudança da realidade social das pessoas. Tem uma frase, eu não me lembro qual é o nome, eu acho que o autor da frase é um cara chamado Thomas Bullard, mas eu não tenho certeza. Ele disse o seguinte: quando se nasce pobre, estudar é o maior ato de rebeldia contra o sistema. Essa é uma das frases dele. Lindo. Vida. Vida, que é a vida. Vida, eu penso na vida em superação, amor, dedicação. A vida é algo tão, sei lá, tão complexo que, sei lá, definir uma só palavra fica tão difícil. Mas eu acho que a intensidade da vida é uma das coisas que me fascina. Família. Família. Meu maior bem, aquelas pessoas que estão comigo em todos os momentos, momentos de aflição, momentos de alegria. Quando estou para baixo, estão ali para me levantar, para me dar aquele up. Então, eu não sei quem eu seria hoje, se eu estaria, com certeza eu não estaria aqui se eu não tivesse a figura da minha mãe, do meu pai, toda a minha família. Eu não tenho o nome do teu pai. Como é o nome do teu pai? É José Ferreira. José Ferreira. Um abraço, seu José. Parabéns à dona Rosângela e seu José. E a última palavra é futuro. Futuro? Eita. Futuro. Assim, o futuro pertence a Deus, né? A gente tem que viver cada dia como se fosse um dia único. Penso dessa forma. Mas eu espero que meu futuro seja um futuro brilhante, um futuro capaz de inspirar jovens como eu, jovens em situações iguais à minha, a acreditar no seu potencial e se tornar elemento de mudança da realidade social, da realidade que a gente está vendo aqui no nosso país. Penso dessa forma. Muito bom. Gratidão imensa por você ter esse tempo. Você está tão aí já correndo, fazendo mala. Você vai para Natal ver seus pais. Semana que vem você já embarca. Como um coração de mãe aqui, que eu sou mantegona, te desejo tudo de bom, que Deus te cubra de toda a proteção, de toda a Amém. bênção, que seja maravilhoso e que seja só alegria. E obrigada pelo esse teu tempo aqui com a gente. Tem muita gente aí olhando, vai ser bem bacana. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço pela disponibilidade de poder transmitir um pouco da minha experiência, do pouco do que eu sei, para tentar inspirar pessoas, né, ao meu redor a também alcançarem seus sonhos, alcançarem seus ideais de vida. Obrigada. Então, beijo. Eu vou Beijo, desligar pessoal. aqui. Eu vou Até desligar aqui, mais, mas eu a acho. gente fala mais um minutinho. Beijo, tchau. Tá bem.